Bom dia, sou a professora Ana Paula e esse pequeno vídeo de hoje ele tem o intuito de subsidiar as provas remotas e o primeiro que eu estou fazendo agora é o vídeo de sociologia. Ao longo da semana eu recebi algumas perguntas, algumas dúvidas, mesmo depois que vocês já estavam com a prova referente a essa avaliação. E agora eu vou tentar responder um pouquinho essas dúvidas que eu recebi e depois nós vamos à prova propriamente dita. Algumas pessoas me perguntaram se elas precisam obrigatoriamente fazer essa avaliação, já que elas entraram no curso há uma semana, 4 dias, 5 dias atrás. E aí eu expliquei que na UNAMA existe a avaliação de B1, que é a bimestral 1, nota 1, B2, nota 2 e exame final, e ainda existe as provas de segunda chamada. O que são as provas de segunda chamada? São as provas que têm o intuito de substituir a nota 1 e a nota 2 para o aluno que por algum motivo deixou de fazer. Então existe a possibilidade da segunda chamada, que é uma prova ofertada após a B2 e ela verifica que prova que o aluno não fez e é uma segunda chance, por isso que é segunda chamada. Então, se o aluno entrou agora há pouco e ele acha que ele não tem essa condição de fazer a prova, mesmo a prova sendo pesquisada e de grupo, por alguma dificuldade, eu sugiro que ele faça a segunda chamada para que ele já esteja a par do curso, que ele já conheça os sistemas, já tenha acesso ao portal, já verifique a parte híbrida da disciplina do portal. Então, é isso sobre as provas. Quem tirou 14 pontos, 7 pontos na B1 e 7 pontos na B2, não precisa fazer nem a prova final, nem a segunda chamada. Alguns alunos me perguntaram se tinham que fazer depois da aprovação, não precisa, tá? O exame final é para o aluno que não totalizou 14 pontos e a segunda chamada é para o aluno que não conseguiu fazer uma das provas. Então, vamos lá. A nossa avaliação de sociologia. Os conteúdos, eles estavam muito interligados às disciplinas, então a gente pode encontrar semelhanças no conteúdo das disciplinas que eles linkaram e isso facilitou o nosso entendimento acerca de alguns temas que foram discutidos. Na prova de sociologia, a primeira questão, ela fala do capital humano, que ela vai falar que é esse conjunto de habilidade, vivência individual que favorecem uma determinada pessoa com o conhecimento e com a educação, e isso torna esse ambiente mais fácil de ser vivido, de ser vivenciado por conta dessa pessoa com essa grande capacidade de conhecimento científico, de conhecimento informal, que é o conhecimento empírico através da vivência, e de tudo que ele adquiriu ao longo da vida dele, que fez ele um trabalhador diferenciado. E agora ele está no mercado de trabalho de uma forma diferenciada, conhecedora dos processos trabalhistas, conhecedora dos processos produtivos. Então isso faz com que essa pessoa seja uma pessoa diferente lá no setor, no mercado de trabalho, no setor que ele trabalha. E essa proposta do capital humano, que há pouco tempo a ciência começou a falar sobre essa figura importante, o capital intelectual ou capital humano. Trata-se de um século que a literatura ela se preocupa com o capital de ente não econômico, porque até então a gente só estudava o capital como um ente econômico. E no último século a literatura ela se preocupou com o surgimento do capital não econômico, que ele já acontecia há muito tempo, mas ele não era visto pela ciência. A ciência não estudava o capital de ente não econômico, ela só estudava o capital de ente econômico, como toda a trajetória que nós conhecemos muito bem, a trajetória econômica, que é a evolução da acumulação primitiva de bens até a sociedade moderna hoje, onde eu já falei para vocês que o nosso dinheiro de plástico, que era uma coisa totalmente moderna, o nosso cartão de crédito, ele já está no nível de substituição, já que a tecnologia está fazendo com que nós, enquanto atores sociais, nós modificamos as nossas relações comerciais, e isso quebrou inúmeros paradigmas e modificou a economia, a sociologia e outras ciências sociais que estudam o comportamento humano. Então, na questão 1, fala sobre esse elemento não econômico, que é o capital humano, e pergunta
qual a finalidade, qual a importância do capital humano na atualidade. Então, lá no texto vai dizer que o capital humano, ele quebra um paradigma, que o paradigma dizia que só as máquinas, que só as forças de trabalho que levavam a construção das riquezas, que eram os fatores de produção que eram conhecidos anteriormente, que foi pregado lá por Smith, o pai da economia moderna, que era terra, capital e trabalho. Então, com essa ruptura, a gente vai entender que o homem instruído, o homem capacitado, o capital humano, ele é importantíssimo nesse processo de acumulação de riqueza. Alguns autores vão dizer que o elemento intangível, o elemento não palpável, configura-se no século XXI o elemento que mais concentra a riqueza. E aí ele aponta questões como, por exemplo, marcas e patentes, e aí o texto ele fala sobre a importância do nome, das marcas, como elas são fortes no século XXI. E a gente conhece muito bem essas marcas que têm esse poder de ser forte, que é a Apple, a Coca-Cola e outras tantas marcas que nós conhecemos, e sabemos a importância dessa marca, e está intrínseco aí o capital humano, que é o conhecimento, que faz com que essas marcas, com que essas patentes, com que esse conhecimento seja o diferenciado. Então, quando a pergunta diz qual a importância dele na atualidade, vocês podem falar toda essa mudança de paradigma, sobre a representação dessas pessoas que são líderes diferenciados no mercado de trabalho e que conseguem desenvolver mecanismos eficientes para a acumulação de riqueza, e com isso economiza os recursos naturais, economizam os recursos financeiros e os recursos humanos. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que vocês podem responder fazendo essa contextualização econômica e social que a gente viveu nesse último século, onde a importância do capital humano, das pessoas capacitadas, elas emergiram na literatura. Então, a ciência começou a se preocupar e dizer que esse elemento capacitado é um diferencial no mercado de trabalho e ele é um agregador de riqueza. E aí a próxima pergunta é a pergunta: por que o Karl Marx utilizou a frase "as ovelhas devoraram os seres humanos"? Essa pergunta vocês vão encontrar lá naquele texto que é a resenha de Karl Marx. O texto da resenha de Karl Marx é um texto, onde já está dizendo resenha, né? Um texto resumido que vai contar todos os processos onde a economia primitiva começou a definhar para o surgimento da economia moderna, e que friamente pessoas foram substituídas por propriedades e propriedades lucrativas. E as ovelhas aparecem aqui como o ente econômico. As pessoas deixaram de ter a sua casa, de ter o seu ponto de morada fixa, para que elas fossem substituídas por um rebanho, já que o rebanho era uma forma eficiente de acumulação de riqueza. Então, essa célebre frase do Karl Marx, ela vai retratar isso, esse processo onde a substituição humana de pessoas que estavam ocupando propriedades rurais foram pouco a pouco deixando de existir, porque a nobreza, as pessoas que tinham uma quantidade maior de riqueza, substituíram os trabalhadores por rebanhos, e com isso fez toda essa mudança socioeconômica do século. Então, essa pergunta vocês vão conseguir responder lá no texto da resenha do Karl Marx, onde em inúmeros pontos do texto ele vai falar, é um texto até que ele retoma o que ele já falou no início, ele vai retomando, ele sempre vai apresentando outra vez o mesmo conceito e vai exemplificando isso através de vivências, de coisas que aconteceram para essa substituição. A outra pergunta é a que se destina a ciência? Essa pergunta vocês vão responder com aquela nossa primeira aula lá, que é o conhecimento científico, a ciência e o nosso comportamento com a ciência, com o comportamento empírico, com as nossas vivências, com a nossa regionalidade. E como a ciência chegou
para a gente enquanto atores sociais e qual a importância da ciência. Então, a ciência, ela é um método científico de produção de conhecimento e validação de conhecimento. A que se destina a ciência? A ciência, ela se destina a descobrir, a entender a complexidade do nosso mundo social, do nosso mundo onde a gente vai ter elementos importantes como a medicina, como a física, que vai exemplificar outros fenômenos. Então, a ciência, ela é a parte de conhecimento onde precisa ser validado e comprovado. E qual o intuito dela? O intuito dela é resolver os nossos problemas. A ciência, ela existe com a finalidade de discutir algum problema social e melhorar a vida do ator social, que é o ser humano, o indivíduo. Então, a ciência, ela se destina a essa investigação, essa procura de resolver problemas, de solucionar problema. A outra pergunta é uma pergunta que está atrelada à ciência e é como são produzidos os conhecimentos, e os conhecimentos científicos, eles são produzidos através de um conjunto de paradigmas, ou seja, um conjunto de instrumentos e que precisam passar por N fases até a validação, até se transformar a verdade. Então, o conhecimento científico é aquele conhecimento que precisa ser validado, e essa produção de conhecimento começa numa investigação. Essa investigação, ela se destina a uma verificação de verdade, e quando aceito, quando aparece um positivo para esse conhecimento, ele vira uma teoria e ele passa a ser verdade, e a gente começa a estudar, a discutir aqui mesmo na academia esse conhecimento. Então, os conhecimentos, eles são produzidos através de um conjunto. E esse conjunto é um processo desde pesquisadores, pessoas que se destinam a investigar, a buscar explicações para determinados fenômenos, e depois eles são verificados, e quando verificados, eles passam a ser verdade. E a gente encontra eles na literatura, através dos livros, dos conceitos e dessa produção científica que nós conhecemos hoje. E a última pergunta, ela fala de dois entes, que é o capital social, onde o Bourdieu, um filósofo francês, começou a estudar e escrever sobre os capitais de ente não econômico, e aqui ele apresenta o capital social, que é esse conjunto de habilidade que as pessoas têm quando estão inseridas numa determinada comunidade, que elas buscam minimizar problemas, e minimizando problemas do cotidiano, elas podem somar em capital econômico lá fora, que é a construção do capital social, que é uma busca, que é essa ajuda, que é esse link da comunidade, essa rede que o Bourdieu fala, que é essa construção de confiança entre as pessoas, que vai somatizar em um determinado momento no ente econômico, mas o início é um ente social. E aí o outro conceito que ele vai apresentar é o conceito de capital cultural, que é um conceito onde a cultura, o conhecimento popular, ele é herdado e ele nasce genuinamente numa comunidade, e essa comunidade propaga esse conhecimento, o capital cultural, de uma forma que as pessoas que habitam, que convivem com essa comunidade, esse capital brota nelas, está inserido na comunidade, não é uma coisa imposta, é uma construção coletiva e individual de conhecimento que tem o intuito de melhorar a vida das pessoas, que a gente pode dizer que é lá o nosso conhecimento empírico. Aquele conhecimento que foi nos apresentado ainda na nossa infância e que nós crescemos tendo como verdade. E esse capital cultural, ele tem uma ampla força agora no século XXI, onde as pessoas elas começaram a descobrir a importância de valorizar a comunidade, de valorizar um hábito, de valorizar uma vontade, e que isso é uma coisa positiva e que não uma coisa negativa, como por exemplo essa reconstrução que está acontecendo agora, onde as pessoas durante muito tempo elas por algum momento elas não gostavam do cabelo cacheado, e aí elas fizeram químicas para modificar o cabelo,
e conviveram com o cabelo liso durante um tempo e depois elas descobriram que o cabelo cacheado era uma construção, era uma identidade, era um capital cultural e elas estão fazendo essa transição. A gente está vendo isso aconteceu em inúmeros lugares e inúmeras pessoas famosas fizeram essa reconstrução e a gente entendeu que isso é um ponto positivo da cultura, onde as pessoas estão descobrindo que o elemento cultural genuíno da comunidade é muito importante e que isso tem uma grande representação social. E aí a pergunta é, o conceito tá lá todo, tá todo o texto lá falando do século XX, da importância do capital e os paradigmas que ele modifica segundo o Bourdieu, que é esse filósofo francês que estuda os capitais de ente não econômico, não só o capital cultural. O primeiro capital que ele começou a estudar e discutir foi o conceito. Ele foi a primeira pessoa que falou capital social e ele impôs esse conceito na literatura, dizendo que o conceito de capital social ele poderia abrir espaço e ele poderia criar outros capitais como nós conhecemos hoje em dia, que é o capital social, o capital humano, o capital cultural e toda essa importância desses entes não econômicos para a nossa construção e para a nossa vivência. E aí diz, com base no texto acima, com suas palavras, escreva a importância do capital social para a vida coletiva. Então, vocês têm esse texto como subsídio, como suporte, e através desse texto, vocês vão fazer uma leitura no texto, vocês vão dizer qual a importância do capital cultural para a sociedade. Vocês podem muito bem utilizar um exemplo nosso, falar de um capital cultural nosso, de alguma coisa que é muito comum aqui na nossa sociedade e é muito importante, uma vivência nossa através da cultura, que tem uma grande representação no nosso cotidiano, que faz a diferença no nosso cotidiano. Então é isso, essa é a prova. Boa sorte para vocês. Entreguem no e-mail conforme as instruções. Na outra semana eu já começo o processo de correção e entrega. A gente vai voltar na sala de aula, nós vamos discutir a prova e depois disso a gente já começa a dar continuidade na nossa ementa e nos outros pontos de discussão que farão parte do nosso primeiro semestre. Então é isso. Bom dia para vocês e fiquem com Deus.